Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Calma aí que eu vou me achar aqui. Ah, bom estar aqui com vocês hoje. Para você que não me conhece, eu sou o Paulo Gilson. Vou para frente. Mais? Tá bom? Calma que o rapaz está me guiando lá e ele mandou ir para frente. Para você que não me conhece, eu sou o Paulo Gilson, ou PG. E para a gente é um prazer ter vocês aqui nessa manhã, para a gente bater mais um papo sobre o que Deus tem feito e o que Ele ainda quer fazer aqui conosco e através de nós. Aqui? Ah, tá. Beleza. Eu entendo. Rapaz escuro, ainda lá no escuro, né? Beleza, então. Até me perdi, esses caras. Vamos voltar. Hoje a gente. Tá vendo, né, Alexandre? Hoje a gente começa uma nova série aqui na Comunidade Viva e a gente vai falar sobre uma DR, um papo ao redor da mesa. Essa série, ela é uma série pensada e motivada pelo momento que a gente tem vivido. É uma série onde a gente quer conversar sobre a nossa vida em comunidade. E a gente escolheu alguns temas como balizadores da nossa caminhada e da nossa jornada aqui, como comunidade, como família. Sabe aqueles papos de família, aqueles momentos que às vezes a família está almoçando ou está num café da manhã e aí surge aquele assunto assim, do nada. Principalmente nós maridos, né, a gente se arrepia logo de medo, né? Principalmente quando a mulher diz, vamos conversar mais tarde, à noite eu quero conversar contigo. Aí o cara já passa o dia, ele esquece o trabalho, esquece a reunião com o chefe, ele, o que será que essa mulher quer conversar? Até quando o cara não tem culpa no cartório, ele passa o dia ruim. Só que essas conversas, elas são enriquecedoras, elas são importantes e elas são abençoadoras também. Então, hoje, a gente começa essa série de papo ao redor da mesa, de uma DR em família, aqui como comunidade, e a gente escolheu, como logo na largada, falar sobre a língua. Hoje a gente vai falar cuidado no falar, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. Pensa que nessa grande família que nós somos, nessa grande casa, a gente tem a nossa responsabilidade e a necessidade da nossa instrução e do nosso entendimento daquilo que eu falo individualmente como pessoa, e a gente também tem a necessidade de se entender e de falar a mesma língua, se a gente tem o interesse de sinalizar o reino de Deus de uma forma unânime. Então, hoje, aqui nessa manhã, eu quero te convidar para, junto comigo, você refletir sobre a sua língua, sobre aquilo que você fala, sobre a sua responsabilidade no falar, mas eu quero também te convidar a refletir sobre nós, como comunidade, como é que a gente tem falado, o que a gente tem falado. O que tem saído daqui dessas quatro paredes e chegado lá fora como voz da comunidade viva? O que a comunidade de Manaus, do Brasil e do mundo, que a gente é internacional, né? O nosso pastor interino virtual mora lá nos States. O que a sociedade tem ouvido como voz da comunidade viva? Nesses tempos que a gente vive hoje de sociedade líquida, né, como Bauman diz, ou
dessa sociedade já... Antigamente a gente falava muito na pós-modernidade. Para quem ainda não está atualizado, vou dar um F5 hoje para você. Agora tem a sociedade, ela é pós-estruturalista. Alguém já ouviu falar nesse termo? Não? Pois é, agora a pós-modernidade, agora a gente já está na sociedade pós-estruturalista, que eu não vou gastar tempo explicando para você. Você pode olhar lá no Google. Teve até uma filósofa norte-americana que veio aqui, que ela defende essa linha e teve muita confusão aqui no Brasil, porque disseram que lá não deveria falar o que ela falou. Mas essa é a sociedade que a gente vive hoje, onde as coisas mudam e a gente nem sabe. E isso nem impacta diretamente no nosso dia a dia, mas impacta nas nossas conversas, e isso impacta naquilo que os nossos filhos ouvem, e impacta naquilo que a sociedade ouve e o que ela pensa da gente e no discurso. Porque no final das contas, tudo vai depender do nosso discurso e da nossa interação entre nós e com a sociedade. É uma sociedade que hoje diz assim, não, você tem que ser autêntico. Doa a quem doer, você tem que ser autêntico e você tem que falar o que tem que ser dito. Mas aí, quando a gente olha para dentro da nossa comunidade de fé, eu paro e me pergunto, será que é isso que a Bíblia diz sobre a autenticidade? Que eu tenho que falar aquilo que está no meu coração, aquilo que eu tenho vontade, porque eu acho que a minha verdade doa a quem doer? Será que é isso que a Bíblia diz sobre linguagem, sobre falar, sobre fala? Hoje eu quero te convidar para a gente fazer esse tipo de reflexão. Embora eu não seja professor, como tem muitos aqui, eu gosto muito de trabalhar conceitos, né? Com o conceito das palavras. E nesses estudos para hoje, eu estive pensando, a gente tem muita mania de falar, o fulano é fofoqueiro, né? E o que é fofoca? Que a gente fala muito, mas a gente não, às vezes, para olhar para o conceito das palavras. E a fofoca é quando eu tenho uma informação de uma terceira pessoa e eu passo adiante a informação dele. E essa história não é minha, mas eu passo adiante a história do cara ali. Isso é fofoca. E maledicência é quando aquela história que eu estou passando adiante, ela não existe. Maledicência é quando eu faço uma difamação sobre outra pessoa. Isso tudo tem a ver com o nosso falar. E eu quero te falar uma coisa muito séria. Aqui na Comunidade Viva, a gente tem um discurso de que a gente é livre, e nós somos livres mesmo em Cristo, de que você é convidado a vir para o Viva a Palavra, mas você não tem que vir. Isso tudo continua sendo verdade. Mas nós, quando nós falamos sobre nós mesmos, que nós somos uma comunidade de fé, segundo a Bíblia, nós temos algumas responsabilidades, sim. Nós temos algumas coisas que, se você se diz servo de Deus, cristão, aquele cara interessado em sinalizar o reino de Deus, você tem sim algumas obrigações. E de todas as obrigações que nós temos, hoje a gente vai falar sobre a língua, mas a gente tem sim algumas obrigações. Então eu quero chamar tua atenção para isso e eu quero que você hoje dê uma volta comigo sobre a Bíblia. No que ela fala sobre a língua. É claro que eu não tenho a pretensão aqui de esgotar tudo que a Bíblia fala sobre isso, eu escolhi um caminho e fui, porque senão a gente não acaba nunca. Mas eu quero te convidar nessa manhã para que a gente abra a Bíblia juntos e para que a gente medite e faça algumas reflexões sobre o que a Bíblia fala sobre a nossa língua, sobre a nossa boca, sobre a nossa linguagem, sobre aquilo que sai da nossa boca. Se você é nosso visitante, se você é a primeira vez que você está aqui, hoje você é o meu convidado especial só para você encostar na cadeira e avaliar aquilo que a gente está falando aqui. Caso você encontre alguma coisa que sirva para a sua vida, você pode usar e a gente espera que você encontre. Mas é um papo para quem já é da casa,
para a gente se entender melhor. Beleza? Então vamos começar a olhar para a Bíblia, no que a Bíblia fala sobre esse órgão tão pequeno, mas tão poderoso, que é a nossa língua. Vamos começar abrindo a Bíblia em Tiago. Tiago, que é conhecido como o livro da sabedoria do Novo Testamento. E aqui Tiago, o irmão de Jesus, ele escreve para os cristãos e ele está aqui dando orientações para esses irmãos. E ele fala sobre várias coisas. E no capítulo 3, ele usa um capítulo, metade de um capítulo aqui, dessa carta que ele está escrevendo, falando sobre o domínio sobre a língua. Esse é a epígrafe desse texto, é o título desse texto. O domínio sobre a língua. Vocês estão prontos? Respira fundo e pede para o Papai do Céu falar com você nessa manhã, aquilo que ele tem para falar no teu coração sobre esse assunto. Tá bom? A gente vai começar a ler do versículo 2. Diz assim, nosso manual: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E aí aqui ele começa as analogias e comparações, né? Verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Caraca, hein? Pesado isso, né? Pesado isso. Não é da minha cabeça, não é criação minha. Isso aqui está naquilo que você chama de manual de vida, que uns chamam de Bíblia, e que você escolheu como sua regra de fé e prática. Está escrito aqui. Eu não estou acrescentando, não estou inventando, eu só estou lendo a Bíblia. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Nós, homens, a gente controla tudo. Baleia a gente bota no parque da Disney, né? Cavalo, cobra tem no zoológico, elefante, que é maior que a gente, girafa, leão, até o leão, que é o rei da selva, a gente colocou num zoológico. Verso 8, não se percam. A língua, porém, ninguém consegue domar. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Caraca, hein? Podia arrancar essa página da Bíblia, né? Mas não arrancamos. Vamos entender, vamos ler e vamos entender. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não
pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode ou não pode? Hã? Não, né? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui, imagina que Tiago escreve essa carta para a comunidade viva em Manaus. Imagina, porque ela foi escrita para a gente, sim. Para os nossos dias e para o nosso tempo. E hoje, a gente tem uma vida que a gente chama de religiosa, embora a gente lute contra a religiosidade, mas não se confunda. A religiosidade a gente continua lutando contra, mas a gente diz que vive uma vida religiosa, que quando a gente fala com as pessoas que não têm esse costume de ir na igreja aos domingos, de ler a Bíblia, de encontrar em grupos pequenos, só pelo fato de você fazer isso, as outras pessoas dizem, poxa, você tem uma vida religiosa. E a gente desenvolve a nossa espiritualidade e a gente vem aqui caminhando, pensando naquilo que Deus tem feito, naquilo que a gente ouve que Deus tem feito através até da nossa comunidade, e a gente muitas vezes negligencia o que a Bíblia diz sobre a língua. E a gente vive a nossa vida sem pensar nisso, e a gente vive uma vida que a gente fala o que a gente quer, e que a gente, pela cultura da nossa sociedade, a gente acha que eu posso e eu devo ser autêntico e falar tudo aquilo que dá na minha cabeça. E quando a gente olha aqui para Tiago, no capítulo 3, ele compara aquilo que sai da nossa boca de mal como uma coisa vinda do inferno. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui hoje é, se você tem usado a sua boca e a sua língua de uma forma leviana, maldosa, com maledicência, a sua língua, a sua boca tem sido incendiada pelo inferno. Está escrito aqui, não é o Paulo Gilson que está inventando. A gente só leu a Bíblia, ó, versículo 6. E muitas vezes a gente vive uma vida assim e a gente esquece do que tem escrito lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 26. Só voltar uma paginazinha, ó. Volta aí. Tiago 1, verso 26 e 27. Hoje a gente vai olhar um monte de texto bíblico. Que diz assim, ó: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, assim, desculpa eu te decepcionar, mas eu só li a Bíblia, tá? Se você acha que porque você tem essa vida religiosa, porque você vai na comunidade viva aos domingos, porque você faz atos de bondade, porque você vai para Viva a Palavra e porque você, sei lá mais, que você faz, o que eu faço, mas você não refreia a sua língua, mas você não consegue minimamente dominar aquilo que sai da sua boca, a sua vida espiritual, a sua religião não tem valor nenhum. Nada adianta atos de bondade e justiça, ou você estar frequentemente aqui, se a sua boca e se a sua língua tem produzido destruição.
E no 27 ele continua e diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, é certo que alguns de nós, a gente já tem feito isso. Tentado cuidar do órfão e da viúva. Mas se você continua falando demais, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. E quando a gente continua andando pela Bíblia e pensando em tudo que ela fala, em tudo que ela diz acerca da nossa língua e da nossa boca e da nossa linguagem, eu quero convidar você para ir lá no Velho Testamento, que a gente chama, né, de Antigo Testamento. No Salmo 34. Salmo 34, 12. Vou ler o 12 e o 13. Ops. Tá. Vamos lá. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Acho que todos nós aqui temos um ideal de felicidade. Todos nós aqui temos desejo de viver vidas felizes, abençoadas, vidas boas. Quem não quer ter uma vida boa? E aqui Davi, nesse salmo, ele dá um bizu direto para a gente. Cara, se você quer ter uma vida feliz, guarde os seus lábios, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E refletindo sobre isso, eu estava pensando assim, vê se você concorda comigo. Às vezes o cara, ele está bem de saúde, está bem de dinheiro, sabe aquele estereótipo que a gente almeja e a gente olha para o cara e ele tem tudo aquilo, né? Mas o cara tem a língua grande e cada semana diferente ele se mete numa confusão. Porque o cara não cuida do que ele fala, então pela extrema autenticidade que a sociedade requer dele, toda semana o cara está metido numa confusão e ele é mal interpretado ou não é mal compreendido e ele tem que estar se explicando, então ele fala um negócio aqui hoje e amanhã ele tem que desfalar o que ele falou ontem porque o cara não consegue segurar a língua. Então o cara tem tudo que a gente imagina que uma pessoa gostaria de ter com relação ao padrão de vida financeiro e econômico e até de saúde, mas o cara não consegue refrear a língua. Ele não consegue guardar a sua língua. E a vida dele é transtorno, confusão e dor de cabeça. Pelo que ele falou. Pelo que ele falou. Se a gente andar mais algumas páginas para frente, em Provérbios 17, Provérbios 17, 28. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria da Bíblia, um livro escrito por Salomão, aonde ele fala sobre as coisas da vida. E aí em Provérbios, Salomão escreve bem assim para a gente. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha para mim aqui.
a sociedade e a nossa cultura, elas dizem que você tem que ler Platão, tem que ler Bauman, tem que ler Kierkegaard, tem que saber o que é o pós-estruturalismo, o pós-modernismo e não sei o que mais. E é tanto pós que eu até me confundi. E a Bíblia está dizendo assim, você quer, Paulo Gilson, parecer sábio? Cala a boca. Fala menos. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente vai virar a comunidade da mordaça e que ninguém vai... Não é isso. Não confunda alhos com bugalhos. O que a gente quer trazer para reflexão hoje aqui na nossa DR, lembra que isso é uma DR, na nossa DR familiar como comunidade viva você precisa entender que tem um tempo de calar, que você também precisa falar menos, que você precisa muitas vezes entender que ficar calado, se você quer mesmo passar por sábio, o grande bizu é ficar calado. E que quando você fica calado, as pessoas até vão dizer assim, pô, esse cara ele é um cara sábio, tem muito discernimento, um cara que conhece das coisas, não porque naquela roda de conversa você falou muito, mas porque você ficou calado. Então, e aí tem vários provérbios populares, né, que falam sobre que quando a gente fica calado, a gente até passa por sábio, por inteligente, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia, o livro que você escolheu como o seu manual de vida. E a gente já entendeu que precisa calar, ser mais low profile, né, na nossa boca, e que ela pode até incendiar uma floresta ou estragar o curso de uma vida inteira, como a gente leu lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 6, 5 e 6. Mas, cara, alguns de vocês devem estar pensando, tá, mas eu preciso falar também. Claro que você precisa falar também. Mas o que você precisa falar? A gente precisa, antes de pensar em falar, a gente precisa saber o que a gente tem que falar. E esse saber o que falar passa pela construção, passa pela jornada daquilo que você tem se alimentado. E aqui a gente vai voltar para uma questão basilar da sua caminhada cristã. Uma questão basilar, uma questão fundamental. Sabe qual é a questão fundamental? E aí, lembra que isso é uma DR de família? Nós que queremos sinalizar o reino de Deus na terra, a gente lê pouco a Bíblia. Gente, assim, não sem ranço, não olha para o Paulo Gilson, só olha para a realidade da sua vida. Aqui ninguém vai pedir para você levantar a mão, nem não, mas eu leio. A gente lê pouco. E quando a gente lê, a gente às vezes lê proforme. A gente não investe tempo em se alimentar, em deixar com que a palavra de Deus entre na nossa mente, no nosso coração, transforme o que precisa ser transformado. E aí sim, lá em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente tiver vazio, se a gente não estiver se alimentando daquilo que importa e daquilo que interessa, não adianta nada. A gente vai continuar usando a nossa boca, usando a nossa língua para destruir e não para construir. E Mateus 12 tem um alerta. Em Mateus 12,
Vamos ler aqui, Mateus 12, 34. Eu vou ler a parte B até o 37. Olha só o que diz Mateus 12. Mateus 12, 34b diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha para mim aqui. A Bíblia está dizendo que pelas minhas palavras eu vou ser absolvido ou condenado. E que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então significa que as minhas palavras, elas precisam ser pensadas. Elas não podem ser lançadas como brincadeiras. Como coisas que eu falo e depois, se der ruim, eu peço desculpa e a gente ajeita. Pedir desculpa é bom. Tentar consertar também é bom. Mas seria tão melhor se a gente cuidasse daquilo que a gente fala, se a gente pensasse antes de falar, e se a gente se enchesse da palavra de Deus, se a gente se enchesse daquilo que edifica, daquilo que vai fazer o outro ter vida. E a única coisa que pode sair de você e ajudar a ter vida no outro é se você estiver falando disso aqui, ó. Tem muita coisa, e eu sou um cara que eu gosto de filosofia e gosto de um monte de coisa. A filosofia, ela é boa para a nossa reflexão, mas o que traz vida é isso aqui, ó. O que traz vida, o que vai sair da tua boca e vai levar vida e vai sinalizar o reino de Deus por onde quer que você andar, é se você estiver cheio disso aqui, da palavra de Deus. Faz sentido para vocês? Ou só fez sentido para mim isso? Fala comigo. Sim, não, mais ou menos. Fez sentido? E aqui a gente ainda está olhando no campo individual da nossa peculiaridade como pessoa, como indivíduos. Não esqueçam que a gente ainda tem o aspecto comunitário da nossa linguagem. Uma das coisas que é um dos axiomas da comunidade viva, uma das coisas mais fundamentais que aqui na nossa DR precisam ser relembradas, é que na comunidade viva, nós não falamos do outro, mas nós falamos com o outro. Aqui nessa comunidade de fé, que você veio fazer parte, nós não falamos do outro, nós falamos com o outro. Então, se eu tenho um problema com o Paulo Adalto, não é para o Flávio que eu vou falar do problema com o Paulo. É com o Paulo. E não do Paulo para o Flávio. Isso é muito importante porque isso vai construir quem nós somos como comunidade. E se você realmente quer ter uma comunidade de fé que abençoa, que acolhe, que traz vida, você precisa entender esse princípio e você precisa colocar em prática. Porque isso é sério. E nós não toleramos fofoca aqui. Nós não toleramos fofoca.
Se você tem um problema e outro bizu, e se você tem um problema com alguém, você, poxa, mas eu não me sinto confortável, chama alguém, chama a Sara, chama a Andresa, me chama e a gente vai lá e a gente senta e a gente resolve. Mas o que a gente não admite é que você fale do outro para alguém. Lembra do conceito de fofoca que a gente falou lá no começo? Lembra do conceito de maledicência? Porque uma fofoca pode acabar com uma comunidade inteira. E se isso não estivesse acontecendo desde que o mundo é mundo, Tiago não tinha escrito isso. Tem um bizu, uma coisa que eu aprendi ainda adolescente, que tem abençoado muito a minha vida. E eu quero falar para você hoje, nessa manhã. Sempre que você tiver numa roda de amigos, e aí tá eu, Paulo, Flávio aqui e o Ulisson, a gente está aqui conversando, e surgiu o assunto, o nome de uma pessoa, do João, e o João não está nessa rodinha, é muito importante que você fale do João como se ele estivesse naquela rodinha. Para que quando a conversa que aconteceu aqui chegar no ouvido dele, você tenha paz para repetir tudo que você falou. Cara, isso tem abençoado a minha vida desde a minha adolescência. Eu vou repetir. Nunca fale de alguém que não está na sua roda de conversa. Sempre fale como se aquela pessoa estivesse lá naquele momento. Sempre. Isso vai te poupar tanta dor de cabeça. E aí, olha só, se eu estou nessa rodinha aqui, eu, Paulo, Flávio, e aí eu ia falar uma coisa, o Ulisson não está aqui na nossa rodinha, e aí, se o Ulisson tivesse aqui, eu não teria coragem de falar isso, né? Então, meu amigo, não fale. Se você não tem coragem de falar, se a pessoa estivesse ali, não é porque ela não está que você vai falar. Não fale. Isso poupa sangue, poupa choro, poupa lágrima e ranger de dente. Isso tem abençoado muito a minha vida. Ou a gente entende que as nossas palavras precisam sinalizar o reino de Deus, ou a gente não vai sair do lugar, a gente vai viver patinando, e a gente não vai construir nada. As nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, precisa sinalizar o reino de Deus. E aí eu, pensando nessa palestra, e eu disse, tá, Deus, mas eu sou humano, eu erro, eu peco, e aí como que eu faço isso? É muito difícil. Tudo que eu for falar, sinalizar o reino de Deus. Afinal das contas, eu tenho que zoar os caras que, né, ficaram secando o meu time e tal. E aí eu estava orando e pensando. E aí eu queria te fazer uma proposta. Que tal se, quando a gente acordasse, a gente, naquela nossa oração, que todo mundo aqui faz quando acorda, né, que abre o olho, pô, Senhor, obrigado porque eu acordei e tal, a gente começasse a incluir essa frase, Senhor, me ajuda de tal forma com que tudo que saia da minha boca seja para sinalizar o teu reino. Que tal essa ser uma oração unânime da nossa comunidade? Senhor, que nesse dia que está começando, que tudo que sai da minha boca seja para sinalizar o teu reino. E aí, aquela patada que a gente ia dar na esposa, ou no filho, ou no primo, ou no colega de trabalho, pode ser que a gente mude. Porque a gente depende dele, a gente depende de Deus até para isso.
As nossas palavras precisam sinalizar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Como indivíduos, as nossas palavras precisam sinalizar o reino de Deus. E como comunidade? O que nós temos falado como comunidade? O que a gente tem falado como povo? Será que é importante? Será que é importante a gente ter uma unanimidade na voz? Será que é importante a gente ter uma unanimidade na fala, naquilo que a gente fala como comunidade? Eu achei um texto bem interessante sobre isso. E ele está lá em Gênesis 11, no verso 5 a 7. É um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido porque é o texto que fala da Torre de Babel. Torre de Babel. Se você não conhece, depois você lê Gênesis 11, que é uma história bem interessante. Mas aqui, nessa história, nesses versículos que eu vou ler, eu quero extrair outra coisa, não tão famosa. Olha só, me dá aqui a tua atenção. No verso 5 de Gênesis 11, diz bem assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, olha o que Deus disse acerca daqueles homens que estavam construindo a Torre de Babel. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Meu Deus. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E quando eu olho para algumas comunidades de fé, e às vezes até para a nossa, parece que a gente ainda vive numa Babel, e que a gente não se entende. E eu estou falando só da gente. Eu não vou nem estender esse papo para denominações, ou para que todos que se dizem crentes, cristãos, mas que os caras não se entendem. A gente não se entende. É muito importante que nós, como comunidade viva, que nós tenhamos uma voz unânime de amor, de acolhimento, de sinalização do reino de Deus. Porque aqui, olha só, Deus olha para aquele povo e diz, cara, eles são um só povo, eles falam uma só língua, e em breve nada pode impedir o que eles planejarem fazer. Então, se nós tivermos um alinhamento como comunidade viva, a nossa missão como comunidade, tem isso escrito em algum lugar, mas é levar pessoas a um relacionamento crescente com Deus através de Cristo. Essa é a missão da comunidade viva. Se você não sabia, está sabendo agora. Então, se todos nós estivermos alinhados diante dessa missão, e como a gente faz isso? Sinalizando o reino de Deus. E se a gente tiver uma voz unânime sobre isso, ninguém vai poder nos parar. Nada vai poder parar a gente, porque a gente vai ter uma voz unânime de amor, de acolhimento, de sinalização do reino de Deus. Nós teremos uma voz unânime e nada, nem ninguém poderá nos impedir. Essa é a minha oração por nós. Individual, que a gente cuide muito daquilo que sai da nossa boca e que a gente comece a falar com Deus. Deus,
que o que sair da minha boca hoje seja para sinalizar o teu reino. E comunitariamente, nós devemos criar uma voz unânime para a sinalização do reino de Deus. Como comunidade viva. Essa é a minha oração por nós nessa manhã.